todo mundo. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Enfim, estamos comemorando 4 anos do Vertente do Cinema. Demora, mas chega, né, Cavi? E para comemorar, nós fizemos o Festival Virtual de Curtas-Metragens do Vertente do Cinema, nome grande, ou Festival Vertente, que 4 dias, 4 curtas selecionados em 4 anos. Então você tem a possibilidade de ver filmes inéditos, curtas premiados, curtas do Cavi, curta da Darcy Ribeiro, tudo numa outra visão, que são curtas-metragens. Curtas-metragens nada mais é do que a forma que a pessoa tem, de o cineasta ter, de experimentar. Se não fosse os irmãos Lumière, se não fosse Georges Méliès no início do cinema, a gente não tinha o cinema, talvez não tivesse cinema hoje. É isso, é experimentar, é crescer, é brincar com a câmera, pegar a câmera e tentar estilo, brincar com narrativa. Enfim, a melhor pessoa para falar isso é o Cavi, que é o palestrante máximo hoje. Enfim, eu queria falar um pouco sobre o Vertente do Cinema para vocês. O Vertente do Cinema nasceu no dia 17 de setembro de 2009, às 14h45, o horário da primeira postagem, que foi o preâmbulo, que era uma explicação sobre o Festival do Rio, sobre como sobreviver no Festival do Rio. Porque o site nasceu com o intuito apenas de registrar os filmes vistos. Aquele filme, eu vi aquele filme no Festival do Rio e que nunca vai passar, de novo. Aquele filme romeno, da Filipina, enfim, não foi exibido em lugar nenhum. Então teria um espaço para você relembrar os filmes. Então teria ficha técnica, uma pequena crítica, uma pequena opinião, um comentário sobre o filme, e você tinha essa memória, esse registro cinematográfico. Aí vocês, de forma irresponsável, começaram a acessar o Vertente do Cinema. E aí foi isso que deu, assim, estamos chegando aos 4 anos de aniversário. E para comemorar, como eu já falei, fizemos o festival virtual, que está aqui, e hoje é a cerimônia de encerramento. Vocês dois aqui e o Cavi também. Vem, Cavi. É Cavi alto, né? Então esse aqui é Bárbara Moraes e Paulinha Sancier. Eu tô nervoso, desculpa. São diretoras do filme Carta para Raya Rubia. Olha, eu briguei muito para exibir esse curta aqui. Eu briguei muito, eu fui lá na Darcy Ribeiro, fiquei conversando com a Paloma. Falei, não, eu quero esse filme, porque eu adorei. Os filmes dela passaram na sessão Carta Branca, no Odeon, que eram os melhores filmes da Darcy Ribeiro. E eu adorei o filme delas e do Michel de Souza. Vocês vão entender por que o filme é tão bom. E o do Cavi, que é o palestrante, eu tive que colocar filme, não, tô brincando. Eu não vou, não, você vai ver aqui. Eu não vou falar os filmes agora, né, do Cavi, vocês vão ver, porque vai ter, no final, a gente exibiu na terça, na quarta e na quinta, em 3 dias, 4 curtas selecionados no site. E quando você, no dia 17 até 2h30 do dia seguinte, 24 horas, você poderia ver todos os filmes. E depois morreu, entrou o 2º dia e o 3º dia. Vocês vão ter a oportunidade na semana que vem, segunda, terça e quarta, de assistir os mesmos filmes. Então, a mesma sequência do que passou, vocês podem assistir de novo e tal, enfim. E é isso, eu vou passar a bola aqui para elas falarem rapidinho. Quem quer falar primeiro? Vai lá. Olá, boa noite. Boa noite. Primeiro, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, então foi exibido. Muito legal a iniciativa, parabéns. E o filme que vocês vão assistir é o nosso trabalho de conclusão de curso da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, Carta para Raya Rubia. E no final vocês vão descobrir quem é Raya Rubia. Ou não. É uma experiência bem simples, a gente trabalhou com material de arquivo e a partir das imagens a gente foi construindo o roteiro. Então um trabalho bem experimental, de baixíssimo orçamento, sem orçamento, se nós pagamos nossa passagem, alimentação. Não gastamos nada, só a câmera caseira, assim, né, aquela ali. Filmando quando tinha tempo, enfim. Aí gerei um banco de imagens, fui guardando. A princípio essas imagens não tinham nenhuma narrativa, né?
E aí gerou, sei lá, 3 horas de material. Não conta muito não, por isso é surpresa. E agora com a visão, né, com a visão. É melhor que pega o outro. Não sei qual filme vai passar meu. Não sabe. Algum filme aí vai passar. E é o mesmo esquema dela. Apesar de eu já estar fazendo filme já há algum tempo, não muda muito não. O esquema que elas falaram aqui, eu também faço, gosto de fazer isso também, tipo, pegar, filmar, guardar, assim. E algum dia rever o material e aquele material que naquele momento não servia para nada, ou você não conseguia ter uma ideia, às vezes você, com o passar do tempo, você, novas ideias surgindo, você vai pegar e transforma em uma outra coisa. Às vezes eu faço muito assim, pego um material bruto, faço um filme. Por exemplo, eu fiz um documentário de hip hop, tinham 100 horas gravadas, fiz o filme lá, o LAPA, e tinha muito material guardado. Passou 5 anos, eu fui rever e vi que tinha muito material ali legal e fiz outros filmes desse mesmo material, sabe? Essa coisa de reciclar filme, misturar imagens de um filme com outro, fazer um terceiro. É uma coisa bem contemporânea que rola muito na internet, no YouTube, pegar imagens de arquivo, baixar imagens livres. E é uma ótima forma de exercitar, né? O curta, como ele falou, é isso, um pouco exercício para você testar, às vezes fica bom, às vezes não fica, às vezes fica maluco, às vezes fica careta. Tentativa e erro, né? É, e é onde você experimenta mesmo para depois que você tiver, talvez, já mais seguro, assim, ou não, né? Você tenta coisas mais maiores, né? Não sei, também tem gente que às vezes só fica no curta mesmo para sempre, sabe? Pra caramba, você sempre continua no curta, não quer dizer que... essa ideia do curta ser para iniciante, eu acho errado, né? Curta é um formato, assim, tem pessoas que já estão há anos fazendo cinema e gostam de fazer curta. Essa ideia de que curta para quem está começando, eu acho um pouco errado, assim. Mas justamente como ele falou, é um espaço de experimentação, né? Experimentar técnica, experimentar tudo, né? Ficar testando, né? Não conta muito não, senão não vai ter papo para depois. É isso. E aí eu tomei a liberdade de também colocar 2 curtas meus. Ótimo. Primeira vez. Então, Eu fiz um documentário em Cannes sobre, enfim, eu vou falar sobre o que é não. E o segundo é um teaser que eu fiz, porque quando eu estou escrevendo o roteiro, eu costumo pegar a câmera e dar um formato para poder visualizar melhor o roteiro. E aí eu fiz um teaser desse roteiro que eu estou escrevendo e que eu quero que você produza. Por isso que ele me chamou aqui. Eu chamei assim, com segundas intenções. E aí você já sabe, no final a gente já fecha lá, terça ou quinta, segunda ou quarta. Então, gente, vamos começar? A gente, são 55 minutos, aí depois a gente vai ter a mesa, e vocês vão perguntar, vão tirar todas as dúvidas, pode perguntar qualquer coisa, tá? Vamos lá? Bom, enfim, primeiro eu queria que cada um apresentasse seu filme, falasse como é que foi a dificuldade de fazer, tudo bem? Como é que foi a dificuldade de fazer o filme, enfim, conta como foi, como surgiu a ideia e tal. Posso começar com elas, né, pra ver, você deixa? Bem, o Carta para Rainha Rúbia foi o nosso trabalho de conclusão de curso da Escola de Cinema Darcy Ribeiro. E a escola é uma escola livre, você passa 1 ano e meio estudando roteiro, montagem e direção, e ao final você é obrigado a fazer um filme para se formar. Ah, de livre, então. Então a partir dessa obrigação, você precisa fazer um filme para ter o seu diploma, nós estamos motivadas, obrigadas a fazer um filme. E foi muito bom ter essa necessidade, porque a gente pôde experimentar bastante. A ideia surgiu, primeiro, de fazer um falso documentário sobre Rayan Rubia. Rayan Rubia é uma falsa poeta, essa personagem nunca existiu, inventada pelo Dudu Saldanha. Ele queria fazer um falso documentário sobre Rayan Rubia e estava gravando várias entrevistas com muitas pessoas lá em Cabo Frio, e as entrevistas se contradiziam. Pensava, Rayan Rubia era uma poeta que morreu nos anos 80, era baixinha, tinha cabelo verde, longo. Rayan Rubia era uma aviadora, tinham várias versões de quem poderia ser Rayan Rubia. Mas a gente tentou editar esse material e não conseguimos. Mas então a gente decidiu ficar com essa ideia dessa personagem, que é uma personagem que não existe, mas nós demos vida a ela. Parimos Rayan Rubia e já está no ar. E o projeto Rayan Rubia do Dudu Saldanha também continua. Mas então, a partir de um banco de imagens que a Paula Sensier fez ao longo da vida inteira dela,
desde que ela comprou uma câmera, nós ficamos com a ideia da Raio Rúbia e chegamos à ideia de uma estrutura de carta, um filme missiva para alguém que não aparece no filme e de um narrador que também não aparece no filme. Então, a premissa inicial é de um viajante que chega num lugar desconhecido. E quando você chega numa cidade que você não conhece, tudo é muito deslumbrante, tudo é muito interessante. Então é uma tentativa de resgatar aquele olhar mais virgem, mais deslumbrado, quase infantil, de quando você está num lugar novo e você... Uau! Porque a primeira vez que eu vim ao Rio, eu não sou daqui. Eu fui a Carioca, olhei assim, vi aqueles prédios tão grandes, aí imaginei, tem mais janelas ou pessoas nessa cidade? Porque na cidade de eu nasci não tem prédio, o máximo é uma casa de 2 andares, então aquilo me impressionou muito, assim. Vindo de uma cidade tão pequena, ao Rio de Janeiro, uau, tem mais janela cidade aqui. E aí a gente foi desenvolvendo o roteiro. E é muito interessante assim, esse olhar do viajante, porque a Bárbara não é daqui, mas eu sou carioca, nasci aqui. E essas imagens todas que compõem, né, o filme foram filmadas num momento muito específico, né? Porque mesmo morando aqui e tal, o meu tempo sempre foi muito... não tinha tempo pra nada, pra entrar dentro do ônibus, trabalhar, ficar dentro de uma sala de uma ilha, não ver nada. Fiquei durante muito tempo. Aí teve um momento da minha vida que eu comecei a conseguir trabalhar mais em casa, conseguir ver o entardecer na minha casa, coisa que eu nem sabia como era. Então, eu comecei a filmar coisas com esse olhar mesmo, assim, sabe? Eu filmava depois de reparar muito tempo, assim, né? Assim, deslumbrar, né, das imagens e tal. E aí foi gerando esse banco. E aí a gente viu que essas imagens se ligavam por isso mesmo, sabe? Por esse olhar. Que a princípio a gente falou, pô, mas será que vai dar um filme, assim? Como é que a gente cria um documentário, uma ficção? Porque são imagens documentais, assim. Nenhuma imagem foi feita a partir de um roteiro, assim. O roteiro, as imagens é que fizeram o roteiro pra gente, né? Então, foi o inverso, assim, o processo do filme, né? Não partiu de nenhum roteiro, assim. Então, eu comecei, na verdade, antes de fazer cinema eu era atleta de judô. Sabia que eu... Tô brincando. Então, fazer judô eu machuquei nas vésperas das Olimpíadas de Atlanta e não pude viajar para as Olimpíadas. Eu tive a ideia maluca de abrir uma locadora de vídeo, que é a K-Video, né, que já existe há 16 anos. E aí, essa é uma locadora de filmes de luta, graças a Deus isso não aconteceu. Acabou se tornando uma locadora de filmes de arte, né? Luta e arte quase a mesma coisa, mas bem diferente o conceito. A Sandra trabalha lá comigo há 10 anos, faz parte dessa família aí. Vertente também, né? Está sempre presente. Esses 4 anos aí também faz parte desse grupo. Ela também já está fazendo filme com a gente. Em breve também vocês poderão ser. Só chegar lá. Então, vamos começar a fazer filme junto agora também. Também comecei aí depois virou um videoclube, era uma locadora, depois virou um cineclube, depois começamos a fazer filme e hoje já fazemos, a Cabide se transformou também numa produtora de cinema, que a gente já faz há 8 anos filmes, que é um coletivo, né? São pessoas de vários lugares do Rio que chegam lá com ideias e a gente meio que une forças e faz, assim. Tem desde o pessoal do Vidigal, Cidade de Deus, Flamengo, Darcy Ribeiro, pessoal da UF, pessoal do Matiquangu, Duque de Caxias, tem de tudo. São 50 pessoas, quase 50 pessoas que um colabora no filme do outro e a gente consegue fazer muito filme a baixo custo, assim, quase... Esse ano a gente, só para vocês terem uma ideia, são quase 20 curtas e 8 longas. Quase todos sem patrocínio, assim, dessa forma, de um ajudando o outro mesmo. E esse Cidade de Deus que vocês viram um promo, é o nosso novo filme que vai lançar dia 1º de outubro no Festival do Rio, no Odeon, daqui a 2 terças-feiras. Se vocês quiserem lá ver, estão todos convidados. Mas me conta um pouquinho sobre isso. Eu estava conversando com a Andrea Caus, ela disse
que você transforma a tua vida como num curso de francês. Filma na terça um, filma na quinta outro, segunda e quarta outro filme. Vem cá, dorme, descansa, quando, assim? A sábado eu vou fazer o beijo azul, vou beijar a Patrícia. Na verdade, eu falei essa brincadeira porque eu fiz um longa esse ano chamado Filme Francês, um filme francês, que era um filme que eu tinha pensado em fazer já há muito tempo e não tinha grana, não tinha tempo. Aí eu chamei alguns amigos, minha mulher para ser atriz, outro amigo meu, tal, não sei o que. Todo mundo é muito enrolado, né? Um é ator, o outro dono de locadora, o outro tem... Aí eu falei, pô, vamos filmar então quando as pessoas puderem, assim. Porque é normal você filmar direto, né? Sei lá, um longa você filma em 2 meses sem parar, tendo um dia de folga por semana. Como a gente não tinha dinheiro e a gente queria muito fazer o filme, a gente ia filmando aos pouquinhos quando dava. E mais ou menos era às terças e quintas. Aí eu brinco que é como se fosse um curso de inglês, né? Toda terça e quinta a gente ia lá filmava um pouquinho. Estamos acabando o filme, já acabamos na verdade de filmar, agora vamos começar a editar. E acho que ano que vem vai estar pronto aí esse longa chamado Filme Francês. Deixa eu falar um pouquinho como é que foi o processo de Engano, que para mim é meu favorito, e a Distração de Ivan, que também é meu favorito. Então, na verdade, tem alguns filmes que eu faço, assim, eles partem de uma ideia, assim. Por exemplo, o Engano, eu tinha feito um curso chamado 7 Minutos, que passou no festival virtual dele. Foi exibido. Que era um plano sequência, era um filme sem corte, né? Vai ser exibido de novo semana que vem. Boa. Aí o filme deu tão certo, assim, passou em vários festivais e tal, ganhou vários prêmios. Aí eu criei um desafio assim, maior, assim, já que vamos fazer um filme com 2 planos sequências ao mesmo tempo. Eram 2 equipes filmando ao mesmo tempo, uma no metrô e a outra na rua. E aí, isso é um áudio só. Inspirado num videoclipe que eu vi do Michel Gondry, uma banda chamada, acho que Shimobato, 2 japonesas, e um longa chamado Time Code, do Mike Fitz, que divide a tela em 4, você vê 4 histórias ao mesmo tempo. Aí eu tive essa ideia, assim, na verdade não tinha dinheiro também, você vê, é um filme muito simples. A gente filmou realmente no metrô, assim, funcionando, filmamos na rua também, as câmeras ficavam de longe. Mas como é que foi a captação do som, assim, foi complicado, você ia correndo atrás, como é que é? Não, então, no caso desse filme, a gente, o filme Time Code que eu me inspirei, eram 4 histórias, você ouvia 4 sons ao mesmo tempo. Você não entendia nada no final. Era bem confuso. Aí eu falei, pô, eu quero fazer um filme que tenha 2 imagens, mas tem que ter um áudio só. Aí eu tive a ideia de estar te falando no celular, porque você acompanha uma história, na verdade você está vendo 2, né, acontecerem. Então partiu um pouco desse princípio, assim. E aí realmente eles estavam se falando no celular mesmo, assim, foi muito tempo de ensaio. Filme de plano sequência é rápido, né, uma vez só, puf, não tem corte. Mas a preparação é gigantesca, a gente ficou uns 4 meses, assim, se preparando para aquele dia lá e repetimos 8 vezes até acertar. Porque às vezes as pessoas, no finalzinho dava tchau pra câmera, tinha que voltar tudo do zero. Mas assim, o som, na verdade, a gente tinha uma lapela, que é um microfone sem fio em cada ator, para as pessoas. Eu queria que as pessoas nem percebessem que estava tendo filmagem. As câmeras ficavam de longe, realmente as pessoas no metrô nem percebiam. A câmera pequenininha, na rua também. Só que o som acabou ficando muito ruídos da rua e muito ruídos do metrô. Eu tive que dublar. Mas não percebe. Você não percebe. Vocês perceberam a dublagem? Não percebe. A gente teve que dublar para ficar mais nítido. Mas a ideia era não dublar, mas aí não funcionou. A gente dublou e aí conseguiu. Não percebe nada, né? Que bom. Vou falar com o meu técnico de edição. Teve um momento que pareceu a dublagem. No iníciozinho ficou um pouquinho fora de sync, né? E depois ele na escada. Talvez. Mas é bom, é bom, né, gente? Ficou bom, sim. E aí o filme, na verdade, é um filme, como ele falou, assim, é um filme de ideia, né? Não tem custo o filme quase. E criatividade, né? Botar criatividade em ação. Né? Esse curso do garoto que ele prendeu uma câmera na câmera dele, deve ter prendido uma GoPro, né? Uma câmera fotográfica. Foi. Então você tinha a imagem e tinha os cliques, ele misturava. A ideia é ótima, é super simples. Você consegue criar uma narrativa ali. Causa emoção por cada música, vai criando a imagem. E o Engano foi um pouco isso também, foi uma experimentação, assim como eu falei, como eu curto, eu vejo um pouco curto. Curti essa ideia de fazer 2 planos sequências, que as imagens se cruzassem,
Porque todo mundo fala assim, mas você pode ter gravado em dias diferentes. Eu falei, pô, mas se eles trocarem de tela ao mesmo tempo, você prova que foi gravado ao mesmo tempo. E era esse desafio, né? E mudar de tela era tipo, uma coisa meio ótica, assim, você fica assim meio sem entender como é que foi, como é que eles fizeram. Então, a ideia era um pouco essa. É um pouco que esse diretor francês que eu gosto muito, chamado Michel Gondry, faz. Ele faz muito videoclipe. Tem um especial lá no site também sobre ele. Então ele trabalha muito com essa coisa, ele é tipo um animador meio mágico, é um novo Méliès, assim, na minha opinião. E aí era um pouco inspirado nessa influência desse diretor que eu gosto muito. Foi feito sem dinheiro nenhum. O Distração de Van, do Garotinho do Subúrbio... Ele foi exibido em Cannes, na Semana da Crítica. Não, o Distração de Van. O Distração de Van. Não, a Distração de Van é interessante falar que, assim, foi o primeiro filme que eu consegui ganhar um dinheiro. Eu ganhei um prêmio da Petrobras de 80 mil reais para fazer um curta. E, cara, eu fazia normalmente curta com R$1.000. Eu falei, pô, falei, boa responsabilidade para fazer 80 filmes, né? Pô, tem que ficar bom esse filme, senão, pô, responsabilidade, pegar o dinheiro do governo, fazer um filme, podendo fazer 80. Mas assim, brincadeira, assim. Mas foi interessante o processo, na verdade, até brinco assim, nos debates que eu participo, que foi mais difícil fazer esse filme com dinheiro do que os filmes sem... Na verdade, eu me tornei especialista em fazer filme com baixo orçamento. Eu até dou um curso como fazer filme de baixo orçamento. E quando eu ganhei dinheiro, eu tive dificuldade, porque eu não sabia lidar com 80 mil reais. Por exemplo, as minhas equipes de filmagem normalmente tem 4, 5 pessoas no máximo. Esse filme, como a gente tinha grana, eu comecei a chamar vários amigos, vários assistentes, tinham quase 70 pessoas sendo filmadas. Foi horrível, assim, foi uma experiência traumática, assim, porque eu não sabia quem era aquela pessoa lá, tinha pessoas que eu nem sabia quem era. Aí, por exemplo, como eu nunca usei grua, carrinhos, esses equipamentos caros, eu falei, pô, agora que tem dinheiro eu vou alugar tudo isso, vou aproveitar para usar. E aí foi engraçado que nenhum plano que eu filmei de grua, nenhum plano que eu usei carrinho entrou no filme, na edição foi tudo cortando, assim, não, ficou ruim. No final ficou só o que estava na câmera na mão mesmo. Na verdade, porque eu não sabia usar, né? Eu não tinha prática de uso, que o cinema é um pouco isso, assim, eu sempre, eu aprendo, eu fiz faculdade de cinema, mas assim, eu acho que a gente aprende fazendo cinema fazendo, sabe? Essa experiência que você vai passando dia a dia no set de filmagem, uma dificuldade, uma solução que você resolve, que você encontra para filmar, ideias que você vai testando. E aí, como se você não exercitar, você não consegue fazer mesmo. Assim. Qualquer profissão é assim, né? Você estuda economia, você tem que estagiar para você saber realmente trabalhar com aquilo e tal. E aí foi um filme... Mas aí, assim, foi um filme bom, assim, deu para pagar todo mundo, deu para fazer com calma. Mas aí eu tive a sorte de o filme entrou no Festival de Cannes, né? Mas aí... O que aconteceu? Eu nunca achei que meus filmes fossem funcionar fora do Brasil. Meus filmes são muito cariocas, assim. Esse filme é muito sobre o subúrbio, o Engano é sobre a rua, né? A Copacabana, 7 minutos sobre as favelas. E aí, ficou um ano rodando nos festivais. Aí eu falei, pô, vou tentar botar agora um festival fora do Brasil. Aí eu olhei lá no site, próximo festival aberto, Cannes. Eu falei, vou tentar. Aí botei. Eu lembro que era no último dia de inscrição. Eu fui no correio, aí para o filme chegar no prazo lá, para poder concorrer, para poder ser selecionado, eu tinha que mandar num Super Sedex lá, que pagava quase R$200. Falei, caraca, vai ser o dinheiro mais mal gasto da minha vida. R$200 para mandar para Cannes. Cannes, assim, são 5 mil filmes para entrar 7, entendeu? No mundo inteiro. Aí eu mandei. Aí, tipo, passou uns 2 meses, assim, eu tava em casa, assim, dando internet, de repente, Cannes. Aí eu falei, cliquei, já estava esperando assim, infelizmente o seu filme não foi selecionado. Sempre acontece isso. Essa vez, seu filme foi selecionado. Eu falei, quê? Aí tipo, voltei umas 10 vezes assim, pedi pra minha amiga Leide, tem certeza que tá escrito assim. Aí entrou. Aí passou nesse festival, que foi muito legal. E aí por causa desse festival, o filme passou no mundo inteiro, né? Ainda tá passando até hoje, assim. Eu recebo, às vezes, e-mail do país. Tá passando assim. mesmo, tá passando no festival virtual do Também. Tá na internet. Super festival. Tá em todos os lugares. Assim, eu distribuo DVD, eu apoio o pessoal a copiar, divulgar, passar, piratear. E é isso. Você disse uma coisa legal sobre câmera, que no filme do Cidade de Deus, Fernando Meirelles disse que para aquela cena da galinha, né? Ele botou uma câmera num cabo de vassoura e foi filmando assim. E foi a cena mais interessante, que ele não gastou nada, assim. Não, tem duas cenas que o Cidade de Deus chama muita atenção. Uma é aquele 360 graus, né? Que até ele falou que várias pessoas foram entrevistar ele e perguntar se tinha usado os mesmos efeitos do Matrix. Ele falou, não, foi simplesmente um carrinho sendo empurrado. A gente botou ali no making off rapidinho ali um cara
mostra, entende, assim. E o Daniel Rezende, que é o editor, você vai? Só um minutinho, ela vai ter que ir, então, assim, eu queria... Muito obrigado, tá bom? O seu filme é ótimo. Obrigado mesmo pela presença, tá? Desculpa te interromper, Cavi. Gente, eu vou embora agora porque eu preciso trabalhar. Próximo filme? Não, estou fazendo assistência de montagem de um outro projeto, mas muito obrigada pela atenção e bom debate, que dure bastante tempo, que seja legal. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, amiga. Obrigado. Uma ótima editora. Quem precisar de editar o seu filme, pode chamá-las. Eu já estou trabalhando com ela já. E ela eu não conheci, em breve estaremos trabalhando também. Mas assim, só lembrando o lance do Cidade de Deus, como eu tive bastante agora convivência com o Fernando por causa desse documentário, você fica muito curioso, né? Um filme que é muitas histórias, assim. Dava pra fazer uns 5 filmes, assim, com tanta história que tinha, assim, que a gente filmou. A gente filmou 200 horas pra fazer um filme de 1h30, né? Cavi, essa promo tem 11 minutos. Você vê, é assim, ó. Não. É assim. O filme, é muita coisa, o filme tem quanto tempo? Tem 70, pequenininho. Vai passar assim também. Vai passar assim. Você tem a Você teoria... vai ganhar o Festival do Rio. Não, que ganhar o quê? Vai sim, cara. Mas assim, eu sempre tenho a teoria que quanto menos, melhor, assim, né? Vejo as pessoas se cansarem, assim, acabou, querendo, vontade de querer mais. Tipo, assim. meu filme, assim. Acho que é bom. Um minutinho, né? Fica curioso. Mas assim, só pra fechar esse assunto do 360, tem 2 cenas, uma 360 graus, que é uma cena que todos sempre falam de Cidade de Deus, sempre falam dessa cena. E o editor, na verdade, ele fez um efeito que o fundo vai fundindo, vai passando no tempo, né? Pro passado, assim, uma coisa bem interessante. Eu mexi assim para entender como a gente refez essa cena, só que rodando ao contrário para vir 10 anos hoje, assim, a gente tentou refazer essa cena, a introdução do nosso longa. E a outra cena da galinha, né, que é famosa no mundo inteiro. Na verdade, assim, ele brincou de filmar. Ele tem tese na Universidade de Nova York sobre a cena da galinha. Você quer saber disso? Tese, como fazer a cena da galinha, ninguém descobria. Mas a cena da galinha, sabe como é que ele fez? Ele fez de várias formas. Uma delas, ele amarrou uma câmera numa vassoura e ia correndo atrás. A outra, ele amarrou um fio de nylon na perna da galinha e amarrou num carrinho que ele estava assim, ia sendo empurrado assim, para a galinha não poder fugir. Também tem o lance do foco. Você não pode variar a distância, né? Se a galinha correr mais que o carro, ia sair de foco. Você tinha que manter a mesma distância sempre da câmera com a galinha. Então ele amarrava o pé da galinha e filmava um pouco acima do pé, então você não vê esse fio. Foi filmando várias formas e... Experimentando, e na verdade eu acho que o grande mérito dessa cena da galinha, do início do Cidade de Deus, é a edição do Daniel Rezende, cara. É impressionante, assim. O Fernando filmou, assim, meia hora de cenas e o Daniel criou aquela super montagem, super edição. O próprio Fernando ficou assim, não esperava por aquilo. Foi uma coisa que o Daniel até que concorreu ao Oscar por essa edição desse filme. É um trabalho genial que ele fez, assim. A gente refez a cena da galinha, só que eu fiz diferente. Tô curioso pra ver esse filme. Podia passar hoje aqui agora, não? Estamos terminando. Na verdade, assim, a gente fez uma brincadeira, só que no nosso filme, em vez dele correr atrás da galinha, a gente corre atrás de uma bola. Eu botei difícil de papelada entre os atores do filme, e a gente tentou filmar igual, assim, só que atrás da bola. A gente não tinha galinha, nem tinha... Era mais simples filmar com a bola, a gente fez. Vai estar no documentário. Experimentando de novo, né? Com certeza. O Fernando Meirelles e a Katia Lund fizeram um piloto, fizeram um curta chamado Palace 2, que deu origem depois à série Cidade dos Homens, Laranjinha, Acerola. O Guel Arraes chamou eles para fazer um episódio do Brava Gente Brasileira. Ele falou assim, ok, eu faço, mas eu vou fazer do jeito que eu quero. E aí eles aproveitaram toda a estrutura da Globo, fizeram esse curta chamado Palace 2, foi para o Festival de Berlim, inclusive. E aí ele testou tudo, ele testou uma câmera na mão, câmera fixa, ele testou óleo no corpo das crianças, ele testou uma luz artificial, luz natural, e serviu como teste para fazer depois do Cidade de Deus. Ver se os atores estavam prontos, porque a maioria não era ator, né? Estavam ensaiando, Então assim, você vê que até o Cidade de Deus passou por um curta antes, mostrando que como curta realmente é um formato de você testar, experimentar e ver o que dá certo, o que não dá. Eu defendo muito isso também, tem muitos amigos meus que eu faço muito filme.
E muitas pessoas, às vezes, eu vejo amigos meus que ficam anos para fazer um filme, pensando, elaborando, que eu acho super legal. Mas eu não sei, né? No meu aspecto, eu gosto de aprender fazendo e testando. E eu não tenho medo, assim, eu acho que tem muita gente que tem medo de errar, né? Assim, tem medo de fazer um filme, não ficar bom. Tem que ser perfeito logo. Eu faço muitos filmes muito ruins. Eu fico brincando assim, cada 10 filmes que eu fizer, se tiver uns 3 bons, tá valendo. E 7 ficam aí no vácuo aí. A gente não passa muito, esconde e tal. Mas conta uma coisa, quando você pegou a câmera pela primeira vez, assim, qual foi seu primeiro curta? Então. E aí, conta essa experiência. Ficou assim, caramba, o que eu faço? Então, eu era dono de uma locadora, nunca tinha feito cinema, só que a minha locadora era frequentada por muita gente de cinema, pessoal que estudava cinema na Estácio, ia lá para pegar filme. É uma locadora que trabalha com essas pessoas que se envolvem com o cinema. Eu comecei a namorar uma garota que estudava cinema na Estácio, a Carol. E aí, todo final de semana à noite ela tinha filmagem, eu achava muito esquisito aquilo. Pô, que toda sexta-feira, sábado, domingo, filmagem à noite. Aí eu falei, vou lá ver que porra é essa. Aí comecei a participar das filmagens, assim, acompanhando inicialmente. Aí o pessoal, pega aquilo ali pra mim, pô, segura aqui pra mim esse isopor, pô, pega a câmera aqui, carrega aqui e tal. Aí quando eu vi, eu tava me ajudando o filme, aí o pessoal precisava de comida, aí eu conseguia comida no restaurante Tacobal, lá onde fica a minha colocadora. O pessoal precisava de filme pra ver, pra se inspirar nos personagens, aí deixava pegar. Quando eu vi, eu tava produzindo filmes. E aí depois de ajudar em vários filmes de vários amigos, cinema, sentado lá na Cobal, comendo pizza lá no Pizza Sapato, falei, pô, aconteceu uma história muito engraçada comigo. Eu corria todo dia nas paineiras ali, fazendo preparação física para o judô, e um dia um carro começou a me perseguir, assim. Aí eu contei essa história, falei, pô, dá para fazer um curta essa história. Aí eles falaram assim, por que você não faz? Eu falei, pô, nunca fiz cinema, não sei mexer em câmera, não entendo nada. Chega pra lá um pouquinho que tá em cima. Não entendo nada disso, não sei fazer. Eu falei, mas você não precisa saber mexer em câmera para fazer um filme. Você tem um fotógrafo, o que vai te ajudar? Mas eu não entendo de direção de arte. Mas você tem uma diretora de arte que vai te ajudar. Aí eles quiseram me convencer que eu não precisava saber nada para fazer cinema. Eu precisava saber a história que eu queria contar, bem contar, sabe? Saber bem o que eu queria contar e passar isso para a equipe, que é a equipe que me ajudar a fazer o filme. Eu fingi que acreditei, começamos a fazer lá roteiro, storyboard, fui lá filmar, fotografei também. Eu era até o ator, ficava assim, e aí eu lembro que chegou assim, faltando uma semana para filmagem, a minha assistente de direção falou assim, e aí, como é que é a decupagem do seu filme? Eu falei, o que é isso? O que é decupagem? Eu nem sabia o que era isso. Como é que você quer filmar? Como é que você vai botar? Onde você vai botar a câmera? Vai ser câmera na mão? Vai ser câmera em movimento? Vai ser traveling? Vai ser no carro? Vai ser... Como você vai filmar? Eu falei, não faço a mínima ideia. Mas isso aí o diretor tem que saber. Aí o que eu fiz? Eu peguei na minha locadora, aluguei na minha locadora, todos os filmes que tinham pessoas correndo, Corra Lola Corra, vários lá, Beleza Americana, tem um plano inicial do Kevin Spacey correndo. Peguei filmes de perseguição de carro, Encurralado do Spielberg, Marathon Man, Ronin. E aí eu fui pensando o meu filme, copiando cenas desses filmes, por exemplo. O plano 1 do meu filme era igual ao plano do 1h10 do Corra Lola. Eu gravei aquele pedacinho. O plano 2 é igual ao plano do Marathon Man em meia hora. Aí eu fiz uma decupagem em cima de outros filmes. E aí mostrei para a minha equipe conseguiu entender. A gente fez o filme, foi uma semana de filmagem nas paineiras. Aí eu achei muito maneiro aquela experiência, ficar... administrar. Na verdade, eu vejo o diretor como um grande administrador de empresa, assim. Ele tem que delegar as funções para as pessoas e as pessoas têm que realizar em função do que ele quer, do que ele pensou ali, né? E aí, eu achei muito maneiro comandar 25 pessoas, durante ficar mandando, faz isso, fala aquilo e tal. Achei interessante, maneiro a experiência. E aí comecei a fazer mais filmes. Aí chegou uma hora que eu senti a necessidade de estudar. Aí entrei na faculdade, eu era formado já em Educação Física e Economia, aí entrei na faculdade de Cinema, na Estácio, aí me formei, e aí hoje eu faço muito filmes, mas eu acho que é isso também, não precisa saber, acho que assim, a melhor forma de você fazer cinema é ver filme.
Eu acho que assim, quanto mais filmes você vê, quanto mais você tá naquele universo, tem mais referências, surgem ideias, você começa a entender como o cara filma, como o cara fez. Eu acho que isso aí, na hora que você vai fazer um filme, é o que te dá mais preparação, assim. Mais do que você saber mexer em câmera. Porque se você contrata um fotógrafo que sabe mexer em luz e tal, mas você pensar um filme, eu acho que parte muito suas referências, né? Então, assim, às vezes eu fiz faculdade de 4 anos e é legal você conhecer quem fez, quem criou, como é que foi antigamente, como é que era, como é que está sendo, quem são as pessoas, como é que é filmado. Mas acho que ver filme é o principal, assim. Um material bruto, né? Você precisa disso, né? Você precisa saber, assim, sentir. Pra aumentar a criatividade, eu acho. Referência. Como você, por exemplo, o cara que vai escritor tem que ler livro, tem que ler muito, né? Quanto mais o cara lê, acho que mais ele está apto a poder escrever também. Acho que fazer cinema o cara tem que gostar de ver filme. Se o cara não gostar de ver filme, não pode ser cineasta. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente abrir para a pergunta do público. Como é que foi tua entrada na videoarte? Porque tem vários vídeos que eu fiquei fuçando lá, da Patrícia em Cannes, enfim. Tem várias sequências na praia, enfim. Videodance, mas um pouco, né? Eu achei bem interessante. Então, porque você está indo para um outro caminho agora, né? Não, eu tô indo para todos os caminhos. Eu atiro para todos os lados. Eu faço comédia, eu faço suspense, eu faço filme de favela. Tem um que nós exibimos, que é o filme... O filme roubado, o roubo da loja de filme. É muito legal, gente. É uma comédia celular, gravado com celular dentro da minha locadora. Marcelo Yuca, a primeira direção dele. Que ele tinha essa ideia, a gente filmou lá junto. Mas acho que é isso, acho que você começa a fazer filmes e você começa, pelo menos no meu caso, assim, começa a querer fazer coisas diferentes, assim, sabe? Já fiz muito filme na favela, agora eu quero fazer filme dentro da água. Aí filmei alguns curtas embaixo d'água. Aí me casei com uma bailarina. Aí falei, vou fazer uns videodances. Interessante, assim, aí tem uma época que eu fazia muito videoclipe. Acho que é uma curiosidade mesmo. Estou experimentando e... E a Patrícia, minha atual mulher, ela me levou a uma parada que eu não conhecia muito, que era eu ir a museus, estudar artes plásticas, conhecer esses artistas contemporâneos que fazem instalações. E aí, por causa dessas influências dela, eu estou começando a fazer umas coisas mais maluquinhas, assim. Tá, a coisa mais maluca é Um Beijo Azul, o filme dele que foi exibido ontem no Vertente, vai ser exibido de novo, que é uma declaração de amor da Patrícia para o Cavi, beijando ele. Então aí a gente vai saber, vocês começam a ver se ele beija bem, se não. Eu até perguntei a Patrícia, ela não respondeu. Foi você que respondeu, né? Você falou, né? Enfim. Enfim, eu vou... obrigado, Cavi. Obrigadão. Agora a gente vai abrir para as perguntas, eu vou levar para vocês. Tá? É só levantar e fazer a pergunta. Tá bom? Peraí. Por quê? Vai lá. Gostei mais do Engano. Por que você gostou mais do Engano? Por causa da forma de filmar, do plano de sequência. Eu trabalho com edição também, trabalho com design, então achei muito interessante a montagem dele, a forma como... Apesar de ter um plano de sequência, não ter montagem, mas justamente a forma como ele foi filmado é bem interessante. Eu achei, como você falou, a criatividade é praticamente o que move o filme todo, porque é simples, então a criatividade faz ele funcionar muito bem. Gostei bastante. Tem uma coisa, só para uma historinha que eu me lembrei agora, me lembrando do filme, que assim, o filme é todo cronometrado, né? Tipo, o metrô demora tantos minutos para chegar, então a gente meio que fez um percurso para ela também demorar tantos minutos para ela chegar, para eles se encontrarem ao mesmo tempo. Só que tinha muitas variáveis, né? Às vezes o metrô chegava um pouco antes, às vezes o metrô chegava um pouco depois, às vezes fechava um sinal, ela também ficava presa no sinal, então nunca que a gente repetia ficava igual. Pessoas passavam na rua, atrapalhavam o trânsito dela. E aí, por acaso, essa versão que ficou pro final,
ele chega antes que ela, não sei se vocês percebem, ele chega bem antes que ela, ele fica enrolando ali para ela poder chegar. Só que essa enrolação que era um problema, passou a ser uma qualidade, porque eu acho que cria uma expectativa maior, assim, um suspensezinho. Pô, será que vão se encontrar? Será que não vai? Será que vai? Tem umas sessões muito maneiras, esse filme passou muito, assim, tem um festival em Vitória, que assim, ficou todo mundo assim, quando eles se cruzaram, todo mundo estava lotado, tinha umas 1000 pessoas assistindo, todo mundo. Tipo, raro, eu falei, caraca, sensacional. A sensação de angústia que aí muita gente fala assim, pô, sacanagem, eles podiam se encontrar, pô, fica com pena deles, pô. Aí eu falei, pô, mas eles vão se encontrar, ele vai chegar em casa, vai carregar o celular, vai ligar para ela de novo. Aí eu falei, pô, por que você não faz? Faz o Engano Parte 2, eles se encontram. Aí ela se engana, né? Não, que eu gostei bastante do Engano também, assim. Mas pela sutileza, assim, porque é isso, né? Pra se desencontrar, assim, é a coisa mais fácil. E ainda mais na cidade, assim. Então, claro, teve a ideia da edição, dos 2 quadros, que é maravilhosa também, mas essa sutileza mesmo deles, finalmente, poxa, num caos, né? Não sei o que, um encontro, que legal, assim, tão inusitado, né? Isso. E aí não. O Cavi diz que é um filme carioca, não é carioca. O filme, vocês percebem que o filme é carioca? Ele poderia passar em qualquer lugar. Né? Não é carioca. Né? É feito por carioca, mas não é carioca. Sim, é só uma referência, mas poderia ser em qualquer lugar. Não, aconteceu uma história interessante nesse sentido. Eu não vejo o filme como carioca. Então, esse filme passou muito nos Estados Unidos. E aí eu vi umas críticas lá fora sobre o filme, e olha que louco, e na França também passou muito. Eles viam como, porque no nosso caso, é o gaúcho, né, que vem pro Rio tentar a vida como ator, e não consegue se dar bem, fica perdido assim, veio com aquele novo... Na verdade, inspirado, os 2 atores são gaúchos mesmo, a atriz até é minha ex-mulher, que é gaúcha. Botou todo mundo pra trabalhar. Todas as minhas mulheres me influenciam muito. aí a história Mas começou por engano, não, né? Não, foi essa história mesmo. Que eu tinha encontro, todo domingo tinha encontro dos gaúchos no Arpoador. Todo mundo que era gaúchada, que vinha morar no Rio, tentar ser ator, porque se sentia meio só, então eles sentiam o prazer de se encontrar para reunir a turma gaúcha aqui no Rio. E isso rola em vários estados. Quando um ator chega no Rio, assim, achando que vai trabalhar na Globo, que vai se dar bem, chega aqui, é uma decepção. Primeiro tem que aprender a falar carioquês, né? Não pode falar gaúcho e tal, todos esses problemas. Aí assim, eu achava que o gringo nunca fosse entender isso, porque assim, pô, gaúcho, carioca, essa coisa da Globo, trabalhar, tal, sotaque. Aí eu fiquei muito amarradão, assim, porque eles fizeram uma nova leitura do imigrante, o cara que vai para os Estados Unidos imigrante, e também tem essa mesma sensação de solidão, de tá perdido. Isso na Europa rola muito, né? Tipo, o imigrante vai pra França, o cara da África, o cara do Oriente, sei lá. Tem grupos de inclusão. Então o pessoal coisa, né? fez essa leitura, assim, do imigrante que tá lá na cidade grande, se sente só. Eu nunca tinha pensado nisso. Você vê como às vezes o filme... O Engano também tem uma história sensacional. Posso falar rapidinho? Sabia? É que é muita história. O microfone é teu. Passou esse filme, A gente vai sair amanhã, tá, gente? Passou esse filme Engano no festival em Curitiba. E aí o som do filme é assim, na caixa esquerda fica o som do metrô, na caixa direita fica o som de Copacabana. E o som estava mal setado lá no festival de cinema, só dava para ouvir um lado. Você só ouve o cara nesse festival, né? Aí eu vi a crítica do cara e falei assim, pô, achei o filme genial. Você ouvia só uma pessoa falando, mas você conseguia entender. E aí acabou a sessão, o cara achou genial o filme, só que só tinha um áudio. Depois eu comecei a perceber que o filme realmente dá pra você entender só ouvindo o cara, você não precisa ouvir os 2. Nunca tinha passado pela minha cabeça, ele viu um outro filme que não foi o filme que eu fiz. E aí acabou a sessão, a mulher do festival falou na frente, falou assim, ó, desculpe, eu vou ter que passar o filme de novo, porque o filme veio com problema. Aí o filme passou direito, aí o cara odiou o filme. Falou assim, não, eu achava o filme genial. Depois a mulher foi passar o filme certo, eu odiei o filme. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, realmente, eu nunca tinha pensado que o filme funciona mesmo, se você for ouvir só, porque o cara meio que responde. Eu vou fazer esse teste, eu vou apagar o... Aí eu falei, pô, olha que louco, assim, como que às vezes o filme se transforma. Você faz um filme pensando numa coisa, aí as pessoas veem o filme,
e tem outras interpretações, tem outras ideias, tem outras... Isso é muito legal, assim, você ter essas... Aí quando eu participo de debate é bom que acabo ouvindo outras opiniões. Eu adoro ler críticas, assim, quando o meu filme passa no dia seguinte eu vou no Google ver quem escreveu, o que aconteceu. Porque as pessoas às vezes viajam, criam umas histórias, assim, que eu nunca imaginei que era aquilo. E é ótimo, né? Porque você... É igual você vai ver um quadro, né? Cada um tem a sua viagem ali e tal. Eu acho que isso que é legal da obra de arte. Eu consegui fazer isso com um curtinha meu, assim, eu fico amarradão, assim. Tipo, de cada um achar que é uma coisa, assim. Fico feliz. Isso aconteceu com a Estação de Van. A gente estava vendo o filme lá no Odeon e quando acabou, muita gente saiu e falou: pô, achei muito legal, mas no final o garotinho morre. Ele se jogou lá em cima da ladeira e morreu. Eu falei, não, o garotinho não morre, né? Ah, não! Não, porque quando ele desce, ele gritando, ele se jogou e morreu. Mas, o interessante é que esse filme eu dirigi junto com o Gustavo Melo, que é do Nós do Morro. O roteiro é dele, é sobre a vida dele. Aí eu sempre falo assim, ó, ele não pode ter morrido, porque é sobre a vida do Gustavo. Ele tá aqui comigo aqui fazendo o filme, ele tá vivo. Na verdade era um desabafo, assim, né? Tipo, aquele grito ali, tipo, ele brigou com os adultos que ele queria fazer parte daquele grupo, ele brigou com os amigos da idade dele, ele brigou com a avó dele, tava todo mundo contra ele ali, era um garoto novo que tá naquela dúvida de adolescente, criança e tal, e aí ele vai pro morro e ele, aquele grito ali, tipo, porra! E aí a gente fez esse final, assim, meio poético, assim, meio... Eu achei demais, é um dos filmes que eu mais gosto que você fez. Mas eu achei muito engraçado a interpretação das pessoas, como cada um vê um negócio totalmente diferente, né? Ali eu vi isso, eu entendi isso, mas muita gente ficou, ai, tadinho do menino, se matou. Bom, eu queria perguntas. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta para ela sobre o texto do roteiro do filme de vocês, que apesar dele ser um formato de carta, ele tem um tom meio de quase uma poesia para a pessoa que está escrevendo ou que vai receber a carta. Eu quero saber se vocês tiveram alguma influência de alguma poesia ou de algum poeta específico ou se surgiu de vocês isso. Então, eu e a Bárbara, a gente foi vendo as imagens juntas e... Enfim, o filme foi todo feito na madrugada, assim. Ela dormia na minha casa, a gente ficava a madrugada inteira conversando e anotando. Conversa mesmo, assim, sabe? E aí, na época, eu estava lendo alguns livros, enfim. Eu, particularmente, influência de um livro que eu estava lendo, que era Caminhada na Cidade, que é do Michel Dissertor, que, assim, eu estava super tocada com o texto e me influenciou muito. Já a Bárbara tinha outras referências também, que era... enfim, A Vida é Sonho, do Caldeirão de la Barca, ai meu Deus, Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. E, enfim, cada um tinha suas referências, mas o texto veio da nossa conversa, assim. Claro que eu apresentei um texto, aí ela apresentou... Eu apresentei minha carta e ela apresentou a carta dela. E foi interessante isso, porque eu tinha uma história na minha cabeça e ela também tinha outra. E realmente a gente foi juntando e saiu um texto que foi das duas, sabe? Porque não foi só, a gente só não colou, assim, a gente realmente debateu o que a gente queria falar, pô. Foi uma conversa, assim, sabe? Então a montagem em si foi muito rápida, a gente depois só realmente montou, porque já estava tudo meio que decupado, assim, por tipos de imagem, o que cada uma significava, a gente tinha várias sequências, né, o que cada uma significava e fomos montando, assim, foi bem em dupla, sabe? Eu estava vendo, só complementando aqui, que tem muita referência a Naomi Kawase, Nicholas Ray. Estava conversando com a Bárbara antes, ela disse que foi por causa da mostra da Naomi Kawase no CCBB. Por causa do filme, né? Que é um filme uma carta-imagem, né? A gente queria passar essa ideia, assim, de registros, né? Porque normalmente você vai para um lugar, você escreve uma carta contando as coisas que você está vivendo, que você está passando.
E meio que a gente juntou isso tudo, assim. Claro que não são só as imagens, né? Pra você entender que é uma pessoa, né, que tá... Eu estava conversando com a Bárbara também, ela disse que vocês não viram o filme Helena, da Petra Costa. Não vimos. E é muito cara de Helena. Você falou. Vocês tiveram uma ideia muito próxima. Você falou. É legal isso, né? De você referenciar um filme sem a pessoa ter visto o filme, ter feito um filme parecido com outro filme que não viu. Isso é legal isso, é bem legal. Nosso tempo acabou, gente. Acabou mesmo, já estão expulsando a gente aqui. Ela é a culpada. Ela é a culpada. Gente, obrigado, tá? Obrigadão. Eu queria agradecer muito ao Fabrício, poder mostrar os filmes da Cavide, poder estar aqui falando. Na verdade, sempre é legal esse cineclube, esse movimento. Assim, eu fazia isso muito na Cobol, que queria voltar a fazer, mas eu estou sem tempo. Vai ser o primeiro de muitos, mas é desse grupo assim que nasce uma turma e a partir dessa turma começa a nascer filme. E eu acho que esse espaço aqui é maneiríssimo, eu nunca tinha ouvido falar. Bonito, é super legal, né? Projeção boa, eu até assim, som é bom, de ter mais eventos aqui, mais vezes e chamar mais pessoas e agradecer de passar meu filme. Vem falar sobre o espaço? Não, obrigada. Não? Todo mundo aqui tem vergonha, né? Eu também tinha morrendo de vergonha, agora eu não paro de falar, você também. Vem cá, então a gente vai agora sortear. Tem muitos brindes, muitos mesmo, gente.